Salve, salve, torcida do Fogão, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, vamos aqui repercutir mais um vídeo, um breve corte aqui que eu fiz para vocês do canal SBT. Eu vou deixando os créditos totais ao canal, pessoal, que a gente busca notícias e informações sempre atualizadas aí do Fogão, pessoal. Análise tático com Lucas Pedrosa, Vene Casagrande e também ela, Fernanda Maia, que representa, né, pessoal, o Botafogo nessa bancada. Mas não teve jeito, pessoal. Botafogo foi sim garfado. Pênalti claro para o Botafogo, que era para ter saído com a vitória. Bora acompanhar, pessoal, os comentários aqui do programa. Mas antes, se inscreva. Se você ainda não é inscrito, é óbvio, dá moralzinha naquele like. E, se possível, o seu comentário, que é de extrema importância para a gente. Agora acompanha comigo esse vídeo, pessoal, até o final. Fala pra eles, Pedrosa. A arbitragem do futebol brasileiro. Mas olha, eu vou dizer, o rapaz lá, o árbitro, tava indo bem. Eu elogiei ele na cabine. Porque eu já falei pra vocês, eu gosto de árbitro que deixa o jogo seguir. Não fica apitando, parando, dando faltinha. E ele tava assim, tava deixando o jogo seguir. Ele vai convicto no pênalti. Aí eu falei, para, o cara foi com personalidade. Aí, passa 50 minutos, o Alonso, que era o cara que tava no VAR, o Rodrigo Alonso, vai lá olhar. Só que o cara, que quando vai no VAR olhar, porque recomendou... Se recomendou, ele já vai condicionado. Ele já vai condicionado. Fato. E a gente já falou várias vezes sobre isso. O cara, com tanta convicção, ele foi ali... Não é interpretativo? O VAR só pode chamar, Fernanda, quando ele tiver a certeza de que um erro está sendo cometido. Exato. Senão, você cada vez mais está tirando a soberania do árbitro dentro de campo. Eu também acho isso. E assim, o cara vai lá, apita o pênalti, na minha opinião, foi pênalti, e ele tá tomando uma decisão ali convicta dentro de campo. Então, o VAR vai lá e chama para ver se, de forma interpretativa, foi pênalti ou não. A gente vai poder discutir aqui. Foi pênalti? Para um vai ser, para o outro não vai ser, para outro vai ser, para outro não vai ser. Então, se a decisão do árbitro foi dar pênalti, vamos respeitar a decisão do árbitro, a não ser que seja algo muito grave no sentido de, cara, realmente, porra, você viajou aí, o cara se jogou ou algo do tipo. Nesse caso específico, mais uma vez, para mim, o VAR intervém no momento que não deveria intervir. Eu enlouqueci. Eu tenho mais uma crítica ou em a relação recomendação no início do ano pro regional era isso. Se era um pênalti interpretativo, o VAR não chamava. Eu enlouqueci ou teve isso? Eu confesso que eu não lembro. Mas Eu a acho que regra eu é não essa. sei se eu O botei VAR isso só na pode minha chamar, cabeça. Fernanda, quando dentro da cabine eles tomam a decisão de que, cara, pra nós isso aqui não foi pênalti, entendeu? Tipo assim, ó, o cara caiu e o homem achou que derrubou. Quando olhou, é uma montinha, ele tropeçou na própria perna. Não é interpretação, não, você não viu porque você não tá com a tecnologia. Exato, acontece. Mas ele tropeçou no gramado, ponto. Agora, ele foi muito seguro, ele marca... O cara, ele derruba o Cuiabano, ele já vai na convicção do pênalti. Ele interpretou, ele estava próximo da jogada. Por exemplo, de que foi pênalti. Ontem teve uma jogada no Santos e Atlético Mineiro que o Zé Ivaldo deu um carrinho fortíssimo no jogador do Atlético Mineiro. Só que ele só foi na bola. O que aconteceu depois da bola é consequência do jogo. O que o VAR fez? Cara, você expulsou errado. Porque o Zé Ivaldo foi na bola. O VAR chamou o árbitro e ele tirou o cartão vermelho. Mas por quê? Porque claramente aquela expulsão não seria correta. Sim. Porque ele foi na bola. Só que no ao vivo, na hora do lance, foi muito forte mesmo a jogada. A jogada foi muito forte. Então assim, só que o Zé Ivaldo foi na bola. Aí sim o VAR tem que entrar. Nesse lance, que foi no caso do Cuiabano, pra mim, além de eu achar que foi pênalti, é totalmente interpretativo. E aí Eu tenho depois, outra crítica sabe o em que relação aconteceu a isso. depois, Vene? Pra mim, Ele o que- ficou inseguro, o árbitro. Sim. Pra mim, o pior não é isso. O pior é a demora, cara. Vocês repararam? Verdade. Cara, ele demora, sei lá, cerca de 3, 4, 5 minutos em cada lance. E foram lances seguidos. Teve o pênalti e depois o gol anulado do São Paulo. Foi. Isso interfere demais na partida. Sabe quanto tempo no desempenho teve dos o jogadores. primeiro tempo? 1 hora. Sim. Foram 60 minutos no primeiro tempo. Exatamente, ainda tem isso. Mas assim, não são 60 minutos de bola rolando, né? Não. Porque eles ficam um tempão parados, Claro. esperando. Aí tem aquela tensão. Aí alguém leva um cartão amarelo por reclamação, por ficar lá em cima. E o cara não toma decisão. Ele não toma decisão, fica enrolando, enrolando. Isso pra mim é pior ainda. Olha, eu tava elogiando ele, mas aí não se pode elogiar zagueiro e árbitro antes Bem do goleiro. jogo E piloto acabar. de avião? Eu não Esse- sabia você dessa. tem que esperar pousar, pô. Ih, Vene, Você agora vai você elogiar antes? desbloqueou um gatilho aí em mim, cara. Eu não sabia dessa, agora eu tô nervosa. Elogia antes, Ele goleiro tava também não bem, pode, não. ele tava bem, aí ele foi e ficou sem personalidade. Ele tava cheio de personalidade, aí depois ficou sendo acessório de VAR. Dito isso, o que aconteceu, Lucas Pedrosa? O Botafogo tomou um gol logo no início, né? O Ferreirinha, inclusive, fazendo um bom golaço, campeonato né? brasileiro. Só que a resposta veio rápido. O Savarino conseguiu também responder Outro com um golaço. golaço, 1-1.
Depois o E Botafogo... foram parecidos os gols, né? Foram bem parecidos, assim. O do Savarino, pra mim, foi até mais bonito, pela distância, assim. O Savarino corta e bate bem de fora da área, mostra a camisa pra torcida. Ontem, o técnico Renato Paiva fez o que a gente falou aqui, não colocou o Patrick de Paula de meia, colocou o Matheus Martins, que também, novamente, na minha visão, não fez uma boa partida, mas foi o Botafogo que também não conseguiu controlar o São Paulo. O São Paulo é uma grande equipe, apesar de também estar em crise, de um treinador que está até discutindo com o jornalista na coletiva e tudo mais, mas é uma equipe muito qualificada. Eu acho que no final das contas, Fernanda, ficou decisivo mesmo o goleiro do São Paulo, o Rafael, que fez duas defesas absurdas. O Botafogo poderia até vencer essa partida e o Botafogo pelo menos conseguiu buscar esse empate dentro de casa, mostrando que apesar da adversidade, conseguiu correr atrás. Ótimo, Pedrosa, claro que não, para um time que vai disputar o que pensa em disputar o título do Campeonato Brasileiro, perder para o Red Bull Bragantino fora de casa e empatar com o São Paulo dentro de casa é algo que já vai distanciando na tabela. O Botafogo está com quantos pontos? 3, 6... 5. 6, 7, né? 7 pontos. Não, Ele o ganhou... Botafogo venceu. Ele ganhou, O Botafogo venceu o empatou Juventude, e ganhou, empatou com e o Palmeiras. perdeu. São 4. São 4 pontos. Ele empatou 5 pontos. 5 pontos. Só? Gente, achei que era mais. É porque Que ganhou na loucura. Libertadores. Tô Exato. confundindo o Vene Casagrande. Então, assim, o Flamengo tá com 9. Ah, Pedrosa, é só o começo 10. do... 10? Flamengo e Tá Palmeiras, com 10. É só o começo do campeonato. Não é só o começo Não, do é campeonato. verdade. São 5 pontos de distância já. E falo mesmo pro Inter, que perdeu ontem pro Palmeiras em casa. Então, assim, cada vez mais o campeonato vai se desenhando, coisa que já não se via há muito tempo no Brasileiro, porque ficava Botafogo e Palmeiras, ano passado em 2023 também, o Flamengo não disputa desde 2020, agora o Campeonato Brasileiro de 2025, apesar de estar no início, começa a se desenhar para uma disputa de Flamengo e Palmeiras. O Botafogo... Eu assim acho como... cedo pra falar, mas eu entendo o que não você é está cedo, dizendo. não É é o cedo, sabe por quê? Eu desenho. vou trazer aqui algo que eu estava conversando com uma pessoa do Flamengo. A ideia no Flamengo é fazer o máximo de pontos possível antes do Super Mundial. Porque eles entendem que depois do Super Mundial muita coisa pode acontecer. Com certeza. Tanto pro bem quanto pro mal. E o Botafogo está na mesma situação que o Palmeiras, que o Fluminense, que o Flamengo. E tem um detalhe. São clubes que vão disputar o Super Mundial. E o Botafogo precisa abrir o olho por conta disso. Porque é um time que entra no Campeonato Brasileiro, sim, como candidato a título do Campeonato Brasileiro, mas os rivais estão dando a vida nesse começo de campeonato e o Botafogo abriu mão de 3 meses do início da temporada. E por isso que eu acho injusto o torcedor chamar Renato Paiva de burro, porque ele fez apenas o 7º jogo dele no comando do Botafogo. Ele está fazendo o time melhorar ainda. Ele ainda está botando a identidade dele nessa equipe. O torcedor alvinegro precisa ter um pouco de paciência, tal como o John Texton vai ter. Porque não adianta você fazer uma exigência em cima do Renato Paiva, fazendo um comparativo com os outros clubes que estão fazendo uma temporada desde janeiro. Agarrou muito ontem, vou te falar. Agarrou sim. E tem um Botafogo poderia ter detalhe, vencido o a jogo. gente já entende o comportamento do John. O John não vai mandar ninguém embora. Não. Eu tô falando assim, eu pro sei torcedor, disso, né? mas pro o torcedor precisa entender. E aí porque não vai adianta ter que chamar ter o cara de paciência burro mesmo. com 20 minutos do segundo adianta. tempo depois de uma alteração. Vai mudar o quê? Ele vai sair do comando? Não, isso só vai atrapalhar Não o vai desempenho sair. da equipe. Toda hora cai na conta do treinador, Vene. Toda hora é O sempre cara na fez conta do 7º treinador. jogo, gente. Então, assim, ele tem defeitos? Claro que ele tem defeitos, como qualquer um. Vocês acham que todo técnico vai acertar 100%? Não vai, meu amigo. Não, e tem um vai. grande detalhe. Entendeu? O cara pega um trabalho logo após um dos maiores trabalhos da história do clube, Exato. ganhando 2 Tem essa grandes sombra títulos. aí. E É muito reformulação difícil, grande né? no elenco, isso precisa ser dito. Exatamente. Agora, Ô, Cris! Só dar um destaque pro Igor Jesus de novo, tá? Porque Maravilhoso, todo mundo fala, fica potente. fazendo folclore com o Igor Jesus. É um Verdade. excelente atacante. verdade. Excelente. Potente, Excelente. é bravo, né? Ele luta até o fim. Excelente atacante. E arrumou ali um gol de empate, porque aquele cenário ali já era o Botafogo Lógico, perdendo em casa. lógico. E o Igor foi muito bravo, como sempre, muito corajoso. E sempre se safando, porque assim, no jogo do Red Bull também ele foi um dos poucos Quase que ele empata o jogo, né? Exatamente. Ó o Fluminense aí, vê todo... Então é isso, né, torcida? Vamos aqui repercutir mais uma notícia que eu separei para vocês. Pessoal, Renato Paiva lamenta ali empate ali do Botafogo diante do São Paulo. Fizemos o suficiente para ganhar. Pessoal, Botafogo que ficou no empate com o São Paulo nesta quarta-feira em 2-2 pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro no Newton Santos. O treinador Renato Paiva ali lamentou o resultado, mas elogiou o desempenho ofensivo do Glorioso. Abre aspas. Acho que fizemos ali o suficiente para ganhar este jogo, pelo menos em termos ofensivos. A gente estava ali com a equipe com algumas dificuldades nos últimos jogos, por ironia até ganhou, com exceção ali do Red Bull Bragantino e da Universidade do Chile.
mas os jogos em que ganhou, mesmo os que não ganhou, a equipe sentia dificuldades em criar. Eu próprio sentia isso, assumia essa situação. A equipe gerava poucas oportunidades de gols, fecha aspas, disse Renato Paiva ali em entrevista coletiva. É óbvio também que hoje geramos as oportunidades suficientes para ganhar este jogo. Umas não fizemos por ineficácia, outras porque o homem do jogo é exatamente o goleiro do São Paulo e ele está lá para isso. Mas de fato tenho pena que tanto o volume de jogo ofensivo não tenha terminado com mais gols na meta do São Paulo, acrescentou ainda. O São Paulo abriu o placar ali com Ferreirinha e o Botafogo empatou na sequência ali com Jefferson Savarino. Ainda antes do intervalo, André Silva recolocou o tricolor na frente já na reta final da partida. Igor Jesus marcou o segundo gol do Glorioso e garantiu a igualdade. E com o resultado, o Botafogo agora ocupa a 10ª posição com 5 pontos conquistados. Por outro lado, o São Paulo, que segue sem vencer na competição, é o 16º colocado com 4 pontos. Sobre os gols que sofremos, uma situação individual do Ferreirinha, que vem de muitas vezes para dentro, um erro coletivo numa saída de bola que acaba por nós finalizar ainda andamos para trás do resultado. Dessa exibição aí fica claramente um crescimento da equipe em termos ofensivos. Geramos ali muitas e diferentes formas em situações de gol. Temos que trabalhar a nossa eficácia. Acho que hoje a eficácia premia ali mais o São Paulo e a ineficácia da nossa parte, ou a eficácia do goleiro do São Paulo penaliza mais a nós. Fecha aspas, analisou Renato Paiva. Pessoal, o Botafogo volta a campo agora neste domingo às 16 horas, horário de Brasília. Visita ali o Atlético Mineiro pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro lá no Mineirão. O Galo ocupa a 19ª posição com apenas 2 pontos. Pessoal, então é isso que eu queria trazer para vocês. Se você chegou até aqui, deixe seu comentário. Se ainda não deixou seu like durante o vídeo, deixe seu like, que nos ajuda muito aí na plataforma, no engajamento do vídeo também. Pessoal, se ainda não é inscrito, já corre, já se inscreva, dá essa moralzinha pra gente, se inscrever no canal. Acione aquele sininho de notificações, porque assim que a gente postar algum vídeo, algum conteúdo, você já fica sempre atualizado de tudo que acontecer com o fogão. Fique com Deus e até a próxima notícia. Valeu, pessoal!